Ok, gente, já estamos de volta e é o pessoal que aqui mandando, conversando com a gente aqui, a rede social aqui funcionando, as pessoas conversando com a gente. Já estamos de volta e nosso assunto agora é a saúde. O André, se você tiver aquelas fotos, eu volto rapidamente no Pocan, só para ilustrar. Já estão aí contigo? André? Já vou pegar. Tá, é só você me falar que a foto já está pronta. Ok? Que aí eu não posso misturar os assuntos. Bom, a saúde em Teresópolis. O prefeito Vinícius foi para as redes sociais comemorando 35 mil pessoas que foram atendidas na UPA. Eu vejo da seguinte maneira, se foram 35 mil pessoas atendidas na UPA, e a maioria das pessoas, elas são atendidas dentro das suas necessidades, e em alguns casos as pessoas reclamam muito, mas a maioria, dentro do que pode fazer a UPA, atende legal, né? Dentro do que eles podem fazer. O que, aliás, a UPA aqui em Teresópolis está precisando de uma grande reforma. Eu estou falando que eu realmente acompanho a situação da saúde em Teresópolis. Ainda essa semana, eu estive lá na Secretaria de Saúde, reunido com o pessoal lá da Secretaria, né? Não é para fazer matéria, eu preciso de informações. Eu tenho que saber o que eu falo aqui sobre a saúde de Teresópolis. Então eu fui lá buscar informações, conversar com eles, né, para saber realmente como é que está a situação. E o prefeito comemorou 35 mil atendimentos na UPA. Se comemora atendimentos em UPA, está ali, ó, UPA, 35.077 atendimentos realizados no primeiro semestre de 2023. Ou seja, 35 mil pessoas ficaram doentes, passaram mal, tiveram algum tipo de emergência, acidentes. Se comemora isso, será que é por aí o caminho? Bom, já foi retirado das redes sociais. Eu quero ouvir agora uma fala, obrigado André, do vereador Teco. Eu preciso ouvir aí o vereador Teco falando sobre a saúde em Teresópolis. Nós vamos linkar os dois casos. Pode soltar aí o Teco. E a gente sempre diz que, infelizmente, a gente não tem condição de ajudar, porque existe uma fila, não é, vereador Paulinho? Existe uma fila, a gente não consegue ajudar. O máximo que a gente pode fazer é pedir aos responsáveis pela UPA, dos hospitais, que possam dar uma atenção e que nos tragam, de repente, uma informação daquelas pessoas, como é que as pessoas estão indo. Então, que a gente possa nos mobilizar para tentar dar uma solução para a população, porque a população não aguenta mais. Vou voltar a dizer, a consulta está difícil marcar. Quando se consegue um médico, ele passa os exames, é uma dificuldade para conseguir os exames, para fazer os exames. Quando se consegue fazer os exames, não se consegue voltar ao médico para se mostrar os exames. Se a pessoa está internada para fazer uma cirurgia, não tem previsão de fazer cirurgia. Então, realmente, eu acho que nós estamos chegando num ponto muito crítico na saúde de Teresópolis. Eu gostaria de pedir aos senhores, principalmente o doutor Amorim, que sempre tem nos trazido muito prontamente soluções quanto a essas questões, que a gente possa ter uma visão um pouco melhor de como está a situação da saúde do nosso município. O Teco foi bastante contundente na sua fala, né, mostrando a situação, e o prefeito comemora 35 mil atendimentos. Eu abro com você, Bibi. O que eu acredito? Hélio, eu não vi a postagem, mas, enfim, eu acredito que ele e a doutora Clarice, como são extremamente competentes, eu acredito que eles tenham revelado o número, até talvez para poder abrir caminho, porque se a gente pensa que são 35 mil atendimentos, a gente pensa que 35 mil pessoas precisaram. E talvez significa dizer que precise se abrir caminho, talvez, para a saúde de base, para os PSFs, para que essas pessoas, antes de chegar à UPA, tenham cuidados prévios, né? Enfim, eu fico imaginando que não pode ter sido uma comemoração. Eu acredito que não tenha sido uma comemoração, porque a gente não pode comemorar a gente doente, né? A gente não pode comemorar... mas evidenciar o número, talvez, para que a gente pense, talvez eles estejam fazendo uma triagem para o entendimento de quais foram essas patologias, para o entendimento do fortalecimento dos postos de saúde, no sentido de precaver essas doenças, no sentido de um tratamento prévio. E porque números são importantes, né? Então, eu só posso crer que tenha sido nesse sentido.
que tenha sido no sentido do entendimento de quantos atendimentos foram feitos, não só para a melhoria de capacidade dessa própria unidade, né, que é a UPA, que é uma unidade importante. Eu, pessoalmente, acho que o doente tem que ir para a porta do hospital, mas isso é uma outra conversa, mas essa é minha opinião, né? Principalmente porque a UPA, ela acaba sendo, a pessoa acaba ficando ali mais tempo do que ela deveria ou poderia. Então, eu, pessoalmente, não gosto, assim, né, não gosto, né? Se a gente tivesse que pensar, e não tem nada a ver com o governo atual, tem a ver com o meu entendimento de que o doente precisa ir para a porta do hospital novamente. Mas, enfim, fortalecimento das nossas unidades de saúde, dos nossos hospitais, para receber esse doente direto, para que ele possa ser encaminhado para uma UTI, para que ele possa receber o tratamento que ele precisa já de imediato, sem o centro de triagem. Mas isso é a minha opinião. Então, eu só posso crer, Hélio e Faria, só posso crer que a evidência desse número não foi uma comemoração, não, obviamente. Mas foi uma comemoração. Foi, eu não vi a postagem. Já foi até retirado das redes sociais, porque as pessoas entraram respondendo a ele que não tem que comemorar. Eu pessoal... 35 mil pessoas. E me espanta, na verdade, eu realmente, a minha especialidade é a comunicação assertiva, então me espanta que a comunicação talvez não tenha alertado ao político que não se faz esse tipo de nuance, né? A gente não comemora o atendimento de hospital, a gente não... Por quê? Porque isso revela uma deficiência, isso revela, na verdade, um problema, que ou pode ser, vamos falar na questão comunicação, né? Obviamente, a gente revela que 35 mil pessoas ficaram doentes, mas também revela uma falta, talvez, de atendimento prévio nos postos de saúde, revela uma deficiência. Deficiência a gente não comemora. Então, eu acredito, o político, obviamente, ele vai no calor da emoção, e por isso que ele precisa ter uma equipe técnica de comunicação alertando a ele que esse procedimento não é o procedimento mais adequado, né? Então, eu fico lamentando, não sei se há comunicação, não sei se não há, ninguém precisa ficar bravo comigo. Eu estou querendo dizer o seguinte, normalmente a equipe de comunicação desse político avisa ele que essa postagem, se precisa ser revelado o número, ela tem que ser feita com uma outra nuance. Com uma nuance, como eu disse, de informar que vai estar sendo feita uma melhora nesse atendimento, já que 35 mil casos foram verificados. É feita essa informação do número de uma outra forma. E aí faltou comunicação assertiva, sem dúvida nenhuma. E tem a fala do Teco falando sobre a saúde, que você foi vereador, você sabe, ele falando sobre a saúde, a situação da saúde em Teresópolis. Demora para tudo. Eu até queria começar dessa forma. Eu fui vereador com o Teco também, em 88. O Teco se elegeu, nós tivemos muitos médicos. Fui vereador com muitos médicos, doutor Vatim, doutor Ferradeira, doutor Adalberto, doutor Carlão, doutora Cláudia, o Galo, que era dentista, e outros mais, né? Médicos que doutor Luiz Ribeiro, uma atuação muito intensa. A gente, além da Comissão de Saúde da Câmara, né, a gente criava isso como comissão especial, e eu até presidi uma delas por ser presidente da Câmara, para visitar o hospital, para conversar, falar com o diretor do hospital. Eu lembro do Diógenes, que era diretor do Hospital São José, na construção, naquela transformação do Hospital São José de melhora, a gente visitando, saber o que o hospital iria oferecer para o município. E o Teco, eu queria até elogiar, parabenizar o Teco, é uma pessoa preparada, ponderada, e fala da questão pontual, da questão da saúde e do sofrimento, a dificuldade de marcar consulta, a dificuldade de saber a data de uma cirurgia, que às vezes é quase feita sem a pessoa ficar sabendo de uma hora para outra, porque não tem um cronograma feito. E me preocupa, por quê? A UPA atende 35 mil, nós temos uma estrutura de saúde em Teresópolis muito boa, se comparado a alguns municípios, né? A rede hospitalar nossa, ela pode atender. Sim. Se a gente colocar o Hospital das Clínicas, Beneficência Portuguesa, o Hospital São José, UPA, mais o esporte de saúde, claro que tem deficiência, que eu sou obrigado a citar. Nós temos no terceiro distrito um ponto 24 horas, que atende a região de Bom Sucesso e toda aquela região do terceiro distrito, e isso falta no segundo distrito. O segundo distrito é carente, na área de saúde, de uma estrutura melhor, precisa ter. O interior precisa ter um hospital. Precisa ter um hospital com 36 leitos, numa base média dessa, de pequeno porte, mas precisa ter um hospital no interior. Porque o que a gente... o homem público que participa, o secretariado, e não só o secretário de saúde, que fica, às vezes, com tanto problema,
né, precisa de auxílio de outra Sim, sem secretaria, dúvida. né? Então, a Secretaria de Saúde é a base, né, da área do prefeito, né, e o prefeito também precisa de saber, e a gente que vive no lado público da saúde, é que o problema biológico nosso, que nós vivemos com cada cidadão, um dia ele vai chegar, porque nós vamos fazer 70, 80, e alguns nem chegam, e que não tem jeito, e vai ter essa perca sentimental de familiares. Mas uma coisa que o Teco colocou, e que a gente precisa, como homem público, principalmente detentor de mandato, é saber que é uma obrigação de desempenhar esse mandato em diminuir o sofrimento da população. E dá para fazer isso. Você não acha que falta assim, o fortalecimento dos postos de saúde da família para que a gente, na verdade, possa prever? Então, a gente tem, por exemplo, uma população teresopolitana que está envelhecendo. Né? A gente está aí com um percentual alto e, obviamente, a gente precisa de números para construir isso. Então, que os postos de saúde tenham aí um atendimento prévio dessa doença. Então, assim, vai fazer um ecocardiograma, enfim, porque ele precisa ter o controle daquela população, evitando aquela ida, né? Essa prevenção é fundamental para diminuir essa concentração de pessoas que vai no hospital ou na UPA sem necessidade, porque às vezes você pode PSF. Um PSF com um bom atendimento, com uma estrutura boa, agora tem que ter estrutura com algumas especialidades. Você não pode colocar toda a especialidade num PSF, mas tem que ter, se você não tiver um pediatra, não tiver um cardiologista, não tiver um ortopedista, não tiver essas questões, você não vai atender. Eu vou te dar um exemplo, né? A gente teve aí um surto grande na cidade de crianças com bronquiolite, com crianças com problemas respiratórios, né? E aí eu fiquei me perguntando o seguinte: antes dessas crianças chegarem ao hospital, que ficou lá lotado, a gente vai vendo em rede social e tal, será que os PSFs não podiam fortalecer? Tem aí a vacina, enfim, né? O quanto a gente está próximo da população nesse sentido, né? O quanto a população tem apoio desses PSFs para justamente evitar esses 35 mil atendimentos. Isso. Eu hoje não sei quantos PSF Teresópolis possui, mas eu lembro, isso aí é um atendimento que ajuda muito a população. A pandemia foi um caos para a questão de saúde. Sim. Eu acho que a gente até Teresópolis saiu bem nesse período da pandemia. Eu estava em Guapi, a gente tinha reunião de uma equipe, de uma comissão todo sábado para avaliar o que aconteceu na semana e fazer a previsão da semana seguinte, do que fecha, do que não fecha, da conversa, que chama o padre, que chama o pastor, que chama a sociedade, que chama o comerciante, que chama a sociedade organizada. Essa discussão ampla, porque qualquer decisão atinge muito qualquer um. Fecha tudo, atinge as pessoas, abre tudo, atinge de uma maneira muito perigosa. Então, esses eventos, por exemplo, eu fui secretário de governo em Magé, nós tínhamos naquele período 64 PSFs. É uma estrutura imensa de saúde. Eu não estou dizendo que a saúde lá é melhor que a nossa, não é. Mas essa estrutura, Guapi com uma estrutura boa e Teresópolis, como tem áreas também bem distintas, se você vê a nossa região que faz divisa com São José, lá em Sumidouro, né, a parte de Água Quente, a parte de Serra do Capim, o crescimento de fazenda alpina, aquela região de Pessegueiro, Três Córregos, toda, é uma área que precisa de uma atenção de saúde, porque é uma população muito grande, não tem como vir para Teresópolis. E a área do 3º distrito, que você tem Albuquerque, que pertence ao 1º distrito, mas você logo já tem Vargem Grande, Venda Nova, Imbiú, Sebastiana, Bom Sucesso, Motas, Vieira, Independente, Santa Rosa, que tem uma estrutura, isso aí dá mais de 40 mil habitantes. Então, a gente precisa de uma estrutura melhorada na região rural para essas pessoas deixarem de vir aqui. E aí, o que eu coloquei, que eu me apego a essas situações, é que é obrigação do homem público diminuir o sofrimento das pessoas. Porque eu acho que alguns não têm carro, tem que pegar ônibus. Aí você perde a viagem. Aí será que vai voltar a época de que as pessoas vinham para o hospital 5 horas da tarde para dormir na calçada, para dormir debaixo da marquise, para esperar no outro dia para pegar um número, e às vezes não conseguia, porque já acabou o número de atendimento, a pessoa não conseguia? Isso não pode voltar. Isso não pode voltar em hipótese nenhuma, porque é obrigação do homem público, e aí eu incluo o prefeito, os vereadores, os secretários, diminuir o sofrimento da população na questão da saúde. Isso aí é uma obrigação. Nós temos um vice-prefeito que é um excelente médico, um excelente profissional, o doutor Ari, é uma pessoa que eu acho que precisa influenciar, pelo conhecimento técnico de área de saúde, mas que pode ajudar na área administrativa. Claro que o vice-prefeito, eu acho que precisa
participar, estar mais presente, dar opinião, porque ele é da área, ele conhece, é um excelente profissional na área que ele atua, né? E eu acho que eles conhecem, ele sabe o que a população sofre. Então, eu acho que ele pode também ajudar, fazer parte de uma comissão, e o prefeito Mas precisa nesse ponto aproveitar... aí, a gente nem lembra de Ari vice-prefeito. Mas a gente pode lembrar de Ari a médico, população né? talvez não lembre, mas a gente que está no meio, que é ligado à parte administrativa e passou por ali, até sendo detentor de mandato, o vice-prefeito, a Constituição, a lei, diz para ele fazer uma coisa que é talvez o que Ari esteja fazendo. Bom, eu sou um substituto imediato do titular no eventual impedimento. Tá, aí entra o Ari, que é o vice-prefeito, isso é a lei. Mas quando o prefeito tem um profissional, um professor de vice-prefeito, um médico de vice-prefeito ou um produtor rural de vice-prefeito, ele vai na área dele poder dar opinião, participar, dar apoio e dizer, poxa, pessoal, a gente está carente nisso, porque ele conhece, ele sabe. Então, eu acho que o Ari precisa ser melhor aproveitado na questão administrativa da saúde. E assim, né, Teresópolis, embora esteja crescendo, ainda é uma cidade interiorana, dá para organizar, né? E o postinho perto dessas comunidades é o postinho da família. É aquele local onde, não, eu vou ali no postinho porque eu precisei de alguma coisa. Quer dizer, é aquele atendimento imediato e próximo da casa da pessoa e próximo da região da pessoa que vai dar aquele suporte. O médico já conhece muita gente, passa a conhecer muita gente. Justamente. Então, se o cara tem um diabetes, por exemplo, então ele já sabe ali como é que vai fazer, como é que vai proceder antes de precisar da emergência. Então, essa prevenção vai diminuir esses 35 mil. Né? E aí sim a gente vai comemorar. Olha, de 35 mil passou para 25 mil porque os PSFs estão realmente atuando. Ou seja, é fundamental para que a gente faça mais, mas isso eu acho que, como um todo, a gente precisa mais de política de chão. Né? Do que a população está precisando de imediato. Né? Eu estou a favor de ter estatística. Estatística é fundamental. Número é fundamental. Teve 35 mil pessoas na UPA, que eu acho um número grande. Enorme. Estou com um problema na saúde. Tem alguma coisa que está acontecendo, né? Mas ter pelo menos umas 4 ou 5 especialidades. E o que as pessoas, esses 35 mil, foram fazer lá? Exato. Foi cardiologista, foi ortopédico? Sim. Foi uma emergência, foi problema ginecológico, qual o problema? E aí é fundamental para saber aonde vai atacar, né? Então, assim, foi 35 mil. Então, a gente sabe que, vamos lá, 10 mil foram cardiológicos. Então, a gente está precisando, de repente, de um médico cardiologista em cada postinho. Ou, então, em mais pontos da cidade, para que essas pessoas estejam mais pulverizadas e tenham possibilidade de ter uma prevenção melhor. E quantos desses 35 mil foram na UPA que poderiam não ter ido? Não ter ido. Foi só no postinho resolvia. Atendido num posto. Foi lá desnecessário. Poderia ser atendido próximo da sua casa. Sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que, enfim, se foi uma comemoração, eu acho que errou a comunicação, porque, às vezes, o homem público fica tão envolvido em outras questões que acaba não percebendo que aquela comunicação não está adequada. E, obviamente, né, o número ele serve para dar um norte para a gente. Então, desses 35 mil, talvez fosse mais importante saber quantas especialidades couberam dentro daqueles 35 mil para saber onde a saúde precisa apontar. Né? De acordo com os novos números de habitantes em Teresópolis, é 1/3 da população. Que nós aqui nos últimos 10 anos, né, do censo, não nasceu ninguém, só morreu. Então, porque nós descemos de 188 para 165 mil, né? Então só morreu, não nasceu ninguém. Então aí 1/3 da população está doente. Deixa eu passar aqui, o Alexandre Paim está aqui com a gente. Paim botou aqui, bom dia meu amigo Hélio, não pude estar presente, mas estou aqui ligado, 2 feras aí no programa. Um abraço a todos. Abraço para você. Falou de vocês aí. Carlos Martins, bom dia Hélio e amigos, infelizmente nossa prefeitura não possui um profissional especializado em gerenciamento de crises. Se tivesse, muitas polêmicas teriam sido evitadas. São muito amadores, isso é ruim para todos nós. O Carlos Martins, por exemplo, o que a Bibi falou exatamente isso. O prefeito vai fazer uma live, como ele gosta de fazer, para falar de 35 mil. Peraí, prefeito, 35 mil atendimentos. Peraí, não fala dessa maneira, não. Não comemora. Você não pode falar que foi bom 35 mil. Vai falar, olha, atendemos 35 mil pessoas. Agora vamos diagnosticar, né, quais foram os atendimentos. Para saber qual norte a gente vai apontar. E aí não dá um ar de felicidade ou de tranquilidade, né? Ao contrário. Porque mas dá não um ar não é. Nós dá um ar de, olha, nós contabilizamos e a partir daqui a gente tem um norte para seguir. Vamos ver para onde a gente vai caminhar, né?
Com certeza. Vamos lá, eu vou para o comercial agora. Lembrando você o seguinte, bora lá, ao lado da Original Drogaria, na Várzea, e em frente ao Correio. Bem em frente ao Correio, ao lado da Original Drogaria, bora lá com ofertas de domingo a domingo. Aliás, o Bora Lá não fecha, tá? 24 horas aberto. Dia e noite você pode passar lá e comprar no Bora Lá. Preços para hoje no Bora Lá. André? Isso, jogou aí, joga na tela também. Maçã verde, R$16,99 o quilo. A manga palmer, R$5,99. Maracujá, R$8,89. Batata doce, R$2,99. Berinjela, R$3,99. Pepino japonês, R$3,99. A selga, R$2,99. A couve-flor, R$4,99 a unidade. Bora lá, em frente ao Correio da Várzea. Voltamos já.